Morrer se for preciso, matar nunca. Esse era o lema de um dos maiores personagens na história do Brasil, Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, um visionário que acreditava na ciência para o progresso da nação. Defendia os povos indígenas e foi responsável pela expansão das linhas telegráficas com o objetivo de integrar o país. Respeitado dentro e fora das nossas fronteiras, Rondon teve uma história de aventura em plena Amazônia com o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Retratado em livros, filmes e séries. 160 anos após seu nascimento, qual o real tamanho do legado do Marechal? É o que vamos descobrir juntos nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente. Sempre lembrado como um dos nomes mais importantes da história brasileira, Cândido Mariano da Silva Rondon tinha sangue indígena. Seus bisavós vinham de tribos como os Bororó, Terena e Guará. Cândido Mariano da Silva nasceu em 5 de maio de 1865, no distrito de Mimoso, em Santo Antônio de Leverger, no Mato Grosso. Órfão de pai e mãe, foi criado primeiro por uma bisavó. Aos 7 anos, se mudou para Cuiabá e morou com um tio, Manuel Rondon, de quem adotou o sobrenome. Foi para o Rio de Janeiro cursar o ensino médio no Colégio Pedro II e completou os estudos na Escola Militar da Praia Vermelha em 1890. Em março de 1890, pouco depois de se formar, Rondon partiu para sua primeira grande missão no Exército. O jovem militar foi nomeado para integrar uma comissão de engenharia criada para construir uma rede telegráfica que conectasse Mato Grosso com o oeste de Goiás. A ideia era facilitar a integração com a capital federal, Rio de Janeiro, já que o estado não tinha estradas e a comunicação com Cuiabá era muito demorada. Rondon trabalhava como ajudante do Major Gomes Carneiro, responsável pela comissão construtora da linha telegráfica de Mato Grosso a Goiás. Foi com Gomes Carneiro que Rondon aprendeu uma das lições que marcariam sua vida: o contato pacífico com os indígenas. Em 1900, Rondon foi nomeado para liderar uma comissão que faria uma extensão da rede telegráfica do Mato Grosso até a fronteira do Brasil com o Paraguai e a Bolívia. E a partir de 1907, integrou uma nova iniciativa: a construção de linhas telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas. O nome oficial era Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas, mas ficou conhecida como Comissão Rondon. O esforço de Rondon para a criação daquelas linhas rendeu a ele o título de patrono das comunicações do Brasil. Todo dia 5 de maio é celebrado o Dia Nacional das Comunicações, uma homenagem à data de nascimento do Marechal, 5 de maio de 1865. Durante a incursão pelo interior do Brasil, pesquisadores documentaram a cultura indígena, a fauna e a flora do país. Em 1907, o Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro, foi convidado a participar da Comissão Rondon. A ideia era estudar a fauna e a flora da região percorrida, assim como o fiel depositário de todo o material de história natural, arqueologia e etnografia a ser coletado. Foi uma das primeiras vezes que pesquisadores brasileiros coletaram um material do país que ficou no Brasil. A Comissão Rondon contou com a participação de naturalistas e especialistas em antropologia, botânica, zoologia, geologia e muitas outras
outras áreas. O antropólogo mais importante que acompanhou a Comissão Rondon foi Edgar Roquette Pinto, que escreveu o livro Rondônia, baseado no próprio relatório de campo. Na obra, que fez muito sucesso entre os intelectuais da época, ele diz: "Vamos registrar esse momento aqui porque daqui a pouco eles serão civilizados e, portanto, não será mais possível estudá-los in loco." Roquette Pinto também fez o registro do canto dos Nhambiquaras na Serra do Norte. Em 1912, na sede da comissão, em Cuiabá, foi criado o Serviço de Fotografia e Cinematografia da Comissão Rondon, encabeçado pelo tenente Thomas Reis. O filme Rituais e Festas Bororô, de 1916, é uma obra etnográfica que nasce desse trabalho. O contato com os povos indígenas na comissão fez Rondon criar, em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio, que hoje é a FUNAI. O militar também incentivou a criação do Parque Nacional do Xingu. 2.700.000 hectares. Esse é o tamanho do Parque Indígena do Xingu, no estado de Mato Grosso, casa de mais de 5.000 indígenas de 16 etnias. Foi a primeira grande área indígena reconhecida pelo governo brasileiro e é considerada a maior reserva do gênero do mundo em um território equivalente ao do estado de Sergipe. A demarcação foi feita na década de 60, no governo Jânio Quadros, depois de uma longa campanha da qual participaram o antropólogo Darcy Ribeiro e os irmãos indigenistas Cláudio, Orlando e Leonardo Vilas Boas. Tudo incentivado pelo Marechal Rondon, que já tinha uma trajetória em defesa dos indígenas. Rondon foi o idealizador, ainda em 1910, do Serviço de Proteção ao Índio e chefiou o órgão até 1930. Em 1967, o SPI se transformou na FUNAI, que hoje tem o nome de Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Essa história também está no livro Rondon, o Marechal da Paz, do economista e engenheiro Maurício Melo Menezes. A obra narra a biografia desse herói nacional por meio da filatelia, ou seja, os selos complementam e ilustram os textos. Nesse selo, é possível ler uma das frases conhecidas do Marechal: "O índio é a maior preciosidade que encontramos na marcha para o oeste." Esse outro selo traz uma oca em Rondônia, simbolizando o respeito pelas tradições e culturas indígenas. Rondon, ele aprendeu a falar 4 idiomas europeus: o inglês, o francês, o espanhol e parte do alemão, e também falava 6 idiomas indígenas. Ele que tinha sangue espanhol, português e indígena por parte de pai e por parte de mãe só indígena. E uma coisa que ele fez, onde ele ia passando, ele ia montando escolas para os índios. 50% da equipe que trabalhava nas mais de 28 estações telegráficas eram os índios. Os índios ajudaram o Rondon a abrir as linhas telegráficas também, porque não era fácil aguentar cobras, onças, para as pessoas que não estavam acostumadas. Agora, crítica sempre teve, mas muito poucas, porque senão ele não teria sido tão premiadas. E o mais interessante, que um ano antes da sua morte, o grande líder Bororo do Brasil foi até o Rio de Janeiro para levar Rondon para morrer entre os índios. Então, foi aquela pessoa que soube lidar com todos. Então, esse foi o Marechal Rondon, que a gente tem essa honra de poder falar dessa pessoa que faz parte do panteão dos heróis do Brasil. Em instantes, a incrível aventura de um ex-presidente dos Estados Unidos no coração da Amazônia no início do século passado. E mais, como uma expedição liderada por Rondon conseguiu traçar o curso de um rio até então desconhecido.
O estado de Rondônia, por ter sido erguido no meio da floresta amazônica, tem muitas histórias de aventuras. Uma delas envolve o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Em 1913, depois de 2 mandatos e da frustrada tentativa de se reeleger novamente, Roosevelt decidiu participar de uma expedição na Amazônia. Ele não fazia a menor ideia dos perigos que o esperavam. Veterano de caçadas na África, Roosevelt não queria ir a um lugar onde outros exploradores já tivessem percorrido. Em dezembro de 1913, ele se juntou a um grupo de pesquisadores e aventureiros e rumou para o Brasil. Na chegada, entre outros registros, o grupo deixou esta rara imagem no Rio de Janeiro naquele início do século passado, quando soube que o então coronel Cândido Rondon havia descoberto a nascente de um rio que ninguém sabia onde desembocava e que por isso mesmo se chamava Rio da Dúvida, Roosevelt decidiu se juntar ao militar brasileiro para desvendar o mistério. Os mapas da época registravam os rios Ji-Paraná, Tapajós, Madeira, Purus e Amazonas. O Rio da Dúvida tinha apenas uma indicação da nascente. Com a ajuda do governo brasileiro, Roosevelt e Rondon marcaram um encontro no Mato Grosso, de onde partiria a expedição. Na época, Rondon já era conhecido pelo trabalho de levar as linhas telegráficas aos pontos mais distantes do país. Para chegar ao destino inicial, o grupo de Roosevelt subiu o rio Paraguai a bordo de uma barcaça superlotada. No caminho, o ex-presidente exercitou várias vezes seu espírito de caçador. Matou onças e exibiu orgulhosamente a pele, fato que hoje seria condenado. Ao longo de dias, o grupo avançou o rio acima, rumo ao local do encontro. Os integrantes da expedição se surpreenderam com as piranhas, sobre as quais tinham escutado histórias terríveis, e chegaram a pescar algumas delas. O encontro dos 2 líderes da expedição foi curioso. Roosevelt não falava português. Rondon não falava inglês e os 2 se comunicavam com a ajuda de intérpretes, ou em francês, que o ex-presidente conhecia superficialmente. Na primeira reunião, eles trocaram impressões sobre os perigos que iriam enfrentar: insetos, febres, desinterias, acidentes nas corredeiras e cachoeiras ou a fome. Ainda no rio Paraguai, Roosevelt se impressiona com os jacarés espalhados pelas margens e se vangloria de matar logo uma meia dúzia. Em 21 de janeiro de 1914, a expedição deixa Tapirapoã para iniciar a parte terrestre da viagem, cruzando um trecho do território de Mato Grosso. A carga era transportada por mulas e carros de boi. Nesta altura, se muitos integrantes da expedição imaginassem o que os esperava, certamente teriam desistido antes de se embrenhar na selva e nas águas de um rio rumo ao desconhecido. A expedição incluía alguns pesquisadores interessados em botânica, que se encantaram com as orquídeas encontradas pelo caminho. As dezenas de cachoeiras eram obstáculos intransponíveis, forçando a equipe a contornar a pé, o que iria retardar a viagem até um limite de extremo perigo. Com a experiência de Rondon, os primeiros encontros com indígenas não resultaram em situações de perigo. Finalmente, a equipe chega à cabeceira do Rio da Dúvida, alvo da expedição, com águas calmas na cabeceira, mas cada vez mais traiçoeiras. Fevereiro era o auge da estação das chuvas, que engrossava a correnteza. As águas arrastaram para a morte 2 canoeiros. Roosevelt se feriu na perna ao tentar segurar um dos barcos e contraiu uma infecção que quase o levou à morte. O filho dele, além de escapar por pouco de morrer afogado, sofreu com os ataques da malária. Roosevelt, com uma infecção na perna e com dificuldades para caminhar, chegou a pedir ao grupo que o abandonasse lá para morrer, mas Rondon não concordou. O médico da expedição o submeteu a uma cirurgia sem anestesia e ele escapou por pouco de uma necrose. A salvação aconteceu no dia 15 de fevereiro, quando eles encontraram um grupo de seringueiros. Foi aí que descobriram onde desembocava aquele rio. Então, foi possível traçar o curso do Rio da Dúvida, batizado por Rondon como Rio Roosevelt.
O curso se assemelha a um anzol e trata-se de um afluente do Rio Madeira e não do Amazonas, como se pensava. Com a ajuda dos seringueiros, eles desceram Madeira, entraram no Amazonas e chegaram a Manaus no dia 30 de abril. Ainda sentindo ferimento na perna, Roosevelt embarcou num vapor rumo a Nova York, onde iria chegar em maio de 1914. Rondon foi, sem dúvida, um dos grandes personagens do século XX e segue sendo exaltado ao longo da história. Mas um pesquisador brasilianista contesta essa unanimidade. Todd Diacon foi chefe do Departamento de História da Universidade do Tennessee e hoje é presidente da Kent State University, em Ohio. É autor do livro Rondon, publicado pela Companhia das Letras, que traça a maneira como a historiografia nacional enxerga o Marechal e observa as contradições em torno de sua figura. Para o autor, a Comissão Rondon não passou de uma obra mal sucedida. Durante todo o ano de 1924, por exemplo, as estações mais importantes não enviaram mais do que algumas dezenas de telegramas e receberam ainda menos. Diacon lembra ainda que Rondon era, acima de tudo, um positivista, ideologia que defende uma linha evolutiva na qual o ápice seria formado por pessoas esclarecidas pela ciência. Para o Marechal era necessário desenvolver uma proteção aos indígenas, pois isso levaria a um processo civilizatório desse grupo. A ideia era seduzir os indígenas para aproximá-los daquilo que ele considerava ser a civilização. No filme Ronuro, Selvas do Xingu, é possível ver o capitão Vasconcelos, responsável pela expedição, vestindo os indígenas. Diacon ressalta que no século XX o positivismo já era considerado ultrapassado, mas lembra que as opções que existiam, além da que ele propunha, eram piores e incluíam até o extermínio completo daquelas populações. Com seu trabalho reconhecido no Brasil e no exterior, Rondon chegou ao posto de Marechal do Exército Brasileiro em 1955. 3 anos depois, morreu no Rio de Janeiro, aos 92 anos. O Marechal da Paz. Assim é lembrado até hoje Cândido Mariano da Silva Rondon, e não só por todo o seu legado como desbravador do território brasileiro. Rondon participou ativamente da Revolução de 1924. Foi ele quem instalou o quartel-general em Ponta Grossa, no Paraná, em outubro daquele ano. De lá, e também em Santa Catarina, comandou as tropas que combateram os revoltosos empenhados em depor o presidente da época, Arthur Bernardes. Finalizou a campanha em 1925 sem derramar sangue. Rondon foi o único marechal promovido por atuar no espaço da paz e do serviço à pátria. Em 1925, estou voltando lá atrás, vem ao Brasil Albert Einstein. Vem para falar aos cientistas sobre a teoria da relatividade. E Einstein, então, assiste um filme do Rondon, e ele, então, escreve uma carta para a Noruega, onde que fica o centro que dá prêmio Nobel, indicando o Rondon para prêmio Nobel da Paz. E Rondon não ganhou. Daqui a pouco, de norte a sul do país, saiba quais são as cidades, rodovias e até aeroporto que levam o nome do Marechal da Paz. Conheça também o Rondon, maior projeto de extensão universitária do Brasil, inspirado no militar. Voltamos já já. Rondon chegou a ser indicado por muitos para o Prêmio Nobel da Paz e o trabalho dele foi reconhecido por nomes marcantes como Albert Einstein e Claude Lévi-Strauss.
Hoje, ele também é lembrado em nomes de cidades, estado e até aeroporto. O estado de Rondônia leva este nome em homenagem ao militar. Outras 4 cidades, de norte a sul do Brasil, foram batizadas em referência ao sertanista. No Paraná são 2, Marechal Cândido Rondon e Rondon. No Mato Grosso, Rondonópolis. E no Pará, Rondon do Pará. Em São Paulo, uma importante rodovia sai de Itu e segue pelo noroeste paulista até a divisa com o Mato Grosso do Sul. E em Mato Grosso temos o Aeroporto Internacional de Cuiabá, Marechal Rondon. O militar também tem uma homenagem global. O 3º Congresso Internacional de História da Ciência, ocorrido em 1934, aprovou a denominação honorária de Meridiano Rondon para o Meridiano 52W, sendo a única personalidade a dar nome a um meridiano. E até no dinheiro ele já apareceu. Na década de 1990, o rosto do Marechal aparecia estampado na nota de 1000 cruzeiros. A gravura continha ainda a representação de uma estação telegráfica e uma floresta com contornos do país. Do outro lado, apareciam 2 indígenas carajás, além de representações de comidas típicas e de uma moradia tradicional em Ambiquara. O Marechal Rondon também inspirou a criação do maior projeto de extensão universitária do país. Lição de vida e cidadania. Este é o slogan do projeto Rondon. Professores e alunos de universidades de todo o país trabalham o bem-estar social, a qualidade de vida e a construção da cidadania, de forma permanente em comunidades carentes. É um programa ganha-ganha. O estudante sai melhor do que chegou, o universitário rondonista, e as comunidades aprendem, recebem informações que podem difundi-las e passar a adotá-las para seu desenvolvimento. Em julho de 1967, uma equipe formada por 30 universitários e 2 professores de instituições do antigo estado da Guanabara conheceram de perto a realidade amazônica do então território federal de Rondônia. Durante 28 dias, o grupo realizou levantamento, pesquisa e assistência médica na região. Quando os estudantes voltaram da chamada Operação Zero, propuseram um movimento que desse continuidade ao trabalho iniciado. O projeto Rondon nasceu oficialmente em 1968, foi extinto em 1989 e reativado em 2005 após um pedido da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Hoje, o projeto Rondon está sob a coordenação do Ministério da Defesa e ocorre em parceria com diversos ministérios, governos estaduais, municipais e instituições de ensino superior. Ao todo, já foram quase 100 operações realizadas, mais de 26 mil rondonistas e 1.392 municípios contemplados. A gente se prepara para oferecer, mas a gente não se prepara para receber tudo que eles têm para dar. Vou resumir tudo na palavra amor. O grande pensador grego Heródoto, considerado o pai da história, disse certa vez que é preciso pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Cândido Mariano da Silva Rondon ajudou a moldar o país que conhecemos hoje. Incentivou a produção científica nacional, atuou fortemente na defesa dos povos indígenas e serve de inspiração para debates contemporâneos sobre desenvolvimento ambiental sustentável e inclusão social. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!